Olá, aluno! Bem-vindo a mais essa aula de matemática. Hoje nós vamos estudar a respeito da proporção. Para isso, a gente vai precisar daquele assunto que a gente estudou na última aula. Lembra qual era? A razão. Eu expliquei que a razão é a divisão entre dois números, o de cima com o de baixo, certo? Aqui, a gente vai utilizar aquela ideia de razão, só que utilizando como proporção. Como assim proporção? Em um dos exercícios que a gente fez, a gente tinha a seguinte situação. A gente tinha que calcular a razão entre 10 e 25 e também a razão entre 6 e 15, ok? Montando em fração, como que isso vai ficar? 10 sobre 25 e 6 sobre 15. Mas tem um porém, a gente pode simplificar essa fração. Como assim? 10 sobre 25, a gente pode, por exemplo, dividir por 5. Aqui e aqui. Como é que vai ficar? 10 dividido por 5 vai dar 2. 25 dividido por 5 vai dar 5. Ok? Então, a gente chega em 2 sobre 5. Aqui, ó, o que eu posso fazer? A gente pode dividir 6 por 3 e o 15 também por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 dividido por 3 vai dar 5. Observa só que interessante. A gente chegou nos mesmos valores. As frações são escritas de formas diferentes, mas ao fazer a simplificação a gente chegou no mesmo valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que 10 sobre 25 é exatamente igual ao 6 sobre 15, que também é igual a 2 sobre 5. Todos esses têm o mesmo valor. Ou seja, essas duas frações são proporcionais e esse 2 sobre 5 forma o que a gente chama de coeficiente de proporção, certo? Essas duas frações são proporcionais e essa aqui, que é o resultado da simplificação, forma o coeficiente de proporção. Vamos analisar um pouco mais essa nossa situação. Uma coisa que a gente tem que lembrar muito bem é que duas razões iguais formam uma proporção, que foi o que a gente acabou de ver. Mas vamos conhecer um pouco mais o que significa isso aqui, ó. 10 sobre 25 igual a 6 sobre 15. A gente já sabe que isso aqui monta uma proporção, mas a gente vai tentar entender por quê, sobre uma outra forma de analisar. Eu tenho aqui, ó, esses números, 10, 25, 6 e 15, tá? Eu tenho que entender uma coisa. O número 10 e o número 15, eles têm um número especial. Eles são chamados de extremos dessa proporção, certo? Porque ó, o 10 está numa ponta e o 15 está numa outra. E esse 25 e esse 6 também tem um nome. São chamados de meios da proporção. 10 e 15 são os extremos, 25 e 6 são os meios. E o que isso importa para a gente? Acontece que se eu multiplicar os extremos, o resultado vai ser exatamente igual à multiplicação dos meios. Como assim? Se eu fizer, por exemplo, 10 vezes o 15 e dizer que é igual ao 25 vezes 6, será que isso é verdade? Observa só, eu estou multiplicando os extremos e estou multiplicando os meios, certo? 10 vezes 15 vai dar 150, ok? E 25 vezes 6, quanto será que vai dar? Também vai dar 150. Observa só,
a gente já sabe que essas frações formam uma proporção e a gente observou que se a gente multiplicar os extremos, o resultado é exatamente igual ao resultado da multiplicação dos meios, certo? Então, o que eu posso concluir? Eu vou fazer aqui do lado, ó. Se eu tenho uma fração A sobre B, eu sei que ela é igual a C sobre D, eu posso montar o seguinte, ó, dizer que A vezes D, que são os extremos, é igual a B vezes C, que são os meios. Anotem isso, pois é muito importante, ok? A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios quando as frações forem proporcionais. Tranquilo? Mas se por acaso eu tiver uma proporção entre as frações e com um valor desconhecido, como assim? Observa só, eu tenho 3 sobre 4, que é igual a x sobre 12. Observa só, duas razões iguais formam uma proporção. Eu tenho 3 sobre 4, eu tenho x sobre 12. Eu já considero que isso aqui é uma proporção, ou seja, a razão de 3 por 4 é igual à razão de 3 sobre 12. Mas eu tenho que descobrir o valor do x. O que eu vou fazer? Multiplicar os meios e igualar a multiplicação dos extremos. Como assim? Os extremos a gente sabe que é o 3 e o 12. Os meios a gente sabe que é o 4 e o x. Então vamos fazer isso. Ó. Eu posso multiplicar 3 vezes 12 e dizer que é igual a 4 vezes x, que eu posso colocar simplesmente 4x. O que isso lembra para a gente? Uma equação do primeiro grau. A gente já estudou muito equações do primeiro grau e como resolver. E aqui vai ser exatamente dessa forma. 3 vezes 12 vai dar para a gente, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 1 vai dar 3, 36, que é igual a 4x. O que eu vou fazer agora? Pegar esse 4 e fazer a divisão com 36. Ou seja, x é igual a 36 sobre 4. E o valor do x vai ser 36 dividido por 4, vai dar então 9. Ou seja, para que essa proporção seja verdadeira, o x tem que ser igual a 9. Será que vai dar certo? Vamos fazer um rápido cálculo. Se eu dividir 3 por 4, quanto será que vai dar? Em número decimal vai dar 0,75. Se eu dividir o 9 pelo 12, será que vai dar o mesmo valor? Sim, vai dar o mesmo valor. Ou seja, duas razões iguais formam uma proporção. A razão de 3 com 4 em número decimal é 0,75. A razão de 9 com 12 em número decimal é 0,35. Eu posso também fazer assim, ó. Eu tenho o 9 sobre 12. O que eu posso fazer? Simplificar. Eu posso dividir o 9 por 3. Eu posso dividir o 12 por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Observa só, o mesmo valor que a gente tem aqui, certo? Essa é a nossa aula de hoje, bem curtinha, mas cheia de informações que é importante que você entenda. A gente fez uma relação da razão, conteúdo da última aula, com o conteúdo de proporção, ok? Observe bem como a gente resolve esse esquema aqui, como encontrar o valor desconhecido em uma proporção, certo? Bons estudos e até a próxima!